Caminho. Resposta. Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vamos orar. Papai, muito obrigado pelo prazer, pelo privilégio de estar aqui, de compartilhar com os teus filhinhos, com os teus jovens, tudo que, ó Deus, tu me fizeste viver, sentir, aprender, e que eu gostaria enormemente, papai, que tu me usasses como instrumento, como referência, para que cada jovem perceba, se toque, se perceba, que esse é um momento de aprendizado. Usa os meus lábios e minhas cordas vocais, e que eu seja, ó Deus, um profeta, boca de Deus, para cada coração essa noite. Seja assim, em nome de Jesus. Que todos digam. Que todos digam. Amém. Valeu. Veja que eu não falei obrigado, né? Já sentiu que eu falei valeu. Juventude. Juventude. A partir de agora, aperta o cinto e, por favor, se permita olhar só para mim. Juventude. Tempo de alegria, conhecimento, força, conquista, quando Jesus tem a primazia. Quando não tem, é uma lástima, é um desastre. Depressão, tristeza, frustrações não combinam com juventude. Literalmente não combinam. Não combinam com o coração de Deus. Deus sabe disso. E pediu para que o jovem fosse sempre, sempre, sempre feliz, alegre, contente, motivado, sorriso largo. Não, se você vê um jovem triste, ele não está no seu estado normal. O estado normal do jovem é alegria. Então, que este jovem seja segundo o coração de Deus. Se Deus quer isso, se Deus pede isso para a juventude, ser feliz, ser alegre, ser contente, motivado, que esse jovem seja segundo essa vontade de Deus. Quem mais entende, presta atenção, quem mais entende de comportamento humano, e não interessa a faixa etária, seja com 80 ou com 20, quem mais entende de comportamento humano é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entende e sabe muito bem. O Espírito, ele explica pela boca do sábio Salomão o seguinte, em Eclesiastes 11, 9, 10. Eclesiastes 11, 9, 10. Eu vou pedir para o nosso técnico ficar atento a mim, tá? Alegra-te, jovem, no dia da tua juventude, ou na tua juventude. Então, a proposta não é chorar. Alegra-te, jovem, alegra-te, jovem, alegra-te, jovem. Recreia-se o teu coração no dia da tua mocidade, ainda anda pelos caminhos que você bem quiser, que satisfaçam o teu coração. Olha só que proposta sábia, produzida pelo Espírito Santo na cabeça desse cara. Mas saiba que de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Atenção, você pode fazer o que você quiser, mas você não está solto. Você não está fazendo exatamente para uma plateia vazia. Você está fazendo para uma plateia de anjos. Você está fazendo para o seu próprio Deus. Tudo que você fizer, você está fazendo perante os olhos de Deus. Então ele diz o seguinte, olha, eu não quero te prender, eu não quero te acorrentar, você é livre, você pode pensar o que quiser. Você quer o quê? Ser militar? Seja. Você quer o quê? Você quer ser o número 1 da tua sala? Seja. Você quer o quê? Seja. Se você não está obrigado a nada. Você é livre. Mas atenção. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Esta é uma grande oportunidade de fazer uma investigação do nosso comportamento. Diante dessa palavra, eu estou diante de uma oportunidade de me auto-investigar. Como me conduzir na juventude?
Então, o comportamento jovem, ele não é infantil. Mas ele não tem que ser adulto. Ele tem que ser jovem. Senão é uma frustração. É uma castração. Eu não posso ter 20 anos e me comportar como 30, 40. E nem Deus quer isso. Nem seus pais querem. Mas os seus pais não querem que você se comporte como 15. Você já tem 20. Ou se você tem 15, como 10. Então o jovem, ele apenas tem que ser jovem. Ele apenas tem que viver a plenitude daquilo que ele é. Porque senão ele vai estar se furtando de si mesmo. Eu tive 18 anos. Eu tive 20 e poucos anos, né? Eu sofria muito na mão da ignorância espiritual. Eu cheguei na igreja, eu me converti aos 10, cara. Presta atenção. Então, a ignorância dos meus mentores sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, era absurdamente grande. Eles não sabiam e nem entendiam a graça de Deus para me ensinar. E eu não aprendi. Então eu fui um jovem quase um eremita. Isolado. Né? Eu me sentia mais santo do que os outros, me sentia melhor do que os outros, porque eu era uma pessoa espiritual. Eu não conhecia a minha natureza humana. Eu não conhecia como Deus me conhecia. Vamos ser honestos. Eu não sabia que Deus sabia tanto de mim. E Deus nem estava aí se eu tinha 20 ou se eu tinha 30. Ele só queria que eu fosse feliz. E que eu fosse um vencedor. Mas eu me preocupava muito. E nessa fase da minha vida, quem reinava? Culpa e dor. Culpa e dor. Muita culpa, muita dor, muita inconsistência, muita incoerência, muitos absurdos, principalmente mentais. Incompreensões, já estava lendo a Bíblia há 10 anos. Então, foi na minha dor que eu aprendi a entender o que Deus pensava de mim. Como eu seria um jovem, segundo Deus, queria e quer. Então, foi na minha dor que eu aprendi a entender a alegria e o prazer de ser um jovem cristão. Jovem cristão é aquele que segue a Cristo e aquele que conhece a Deus. Se o jovem não segue a Cristo, ele não é cristão. Ele é só jovem. E seguir a Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você quer seguir a Cristo, necessariamente você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Senão você não segue a Cristo. Porque Cristo, a primazia de Cristo era amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você é um jovem cristão, você tem que seguir a Cristo. Se você segue a Cristo, você ama a Deus sobre todas as coisas. Só que amar a Deus não é dizer que não é um comportamento religioso. Amar a Deus é você conhecer a Deus como Ele é e servi-lo como o Senhor da tua vida. Amar a Deus é você priorizar o que Deus prioriza e valorizar o que Deus valoriza e entender o que Deus entende e sente e sentir a forma que Deus sente. Então, como é que Deus sente a juventude? Você tem que sentir como Deus. Eu estou falando, sublinhando em traços duplos, triplos, quadruplos, sei lá, que Deus não quer que você seja uma pessoa triste. Ah, bispo, mas eu tenho motivo de sobra para estar triste hoje. Perdeu o dia. Perdeu o dia. Perdeu o dia, perdeu o prazer. Acabou de dar uma rasteira na tua alma. Se você não sorrir. Hoje. Então vamos falar em 4 coisas. Para a gente dar forma a nossa palestra, que na verdade isso aqui não é um estudo bíblico, eu nem quis e nem queria que fosse, porque é um momento especial, né, que a juventude tem, uma vez por mês. Então é uma palestra. Então vamos falar em apenas 4 pontos convergentes, que são conhecimento, 2, sabedoria, 3, força, conquista e, finalmente, alegria, louvor. Então, vamos falar nessas 4 coisas. Essas 4 coisas têm a ver com a juventude, têm a ver com o jovem, têm a ver com a tua vida, têm a ver com a vida de todo mundo. Mas o nosso foco aqui é os 20 e poucos anos. É os 18, é os 17. É os desafios dessa idade. Poxa, tem um pai, tem mãe, tem vô. Caramba, tenho irmãos.
tem igreja, tem irmão de igreja, tem prova, tem sala de aula, tem gente desonesta, tem gente legal na minha sala, tem gente que não presta, tem gente que não vale a pena estar perto. É tanta coisa na cabeça, na sua cabeça. Tantas vivências que você tem aí todo dia. Então, conhecimento, força, conquista e alegria. Conhecimento por quê? Porque Deus não aprova a ignorância. Por favor, alguém diga amém. Deus não aprova a ignorância. Então é o seguinte, se você não tira 10 nas tuas provas, você pode até tirar 9. Mas se você não tira 10, você não pode se dar satisfeito. A tua nota é 10. Diga a pessoa lá, a tua nota é 10. Entendeu? Não, mas tem gente, meu coleguinha vai tirar 7, não interessa. A tua nota é? Então diga para a pessoa, você é 10, cara. Você é 10. Então presta atenção. Existe uma faculdade, aliás, uma universidade, num lugar na Europa chamada Oxford, que fica na Inglaterra. Essa faculdade foi fundada em 1190. 1190. Essa faculdade, ela escolhe somente quem tira 10. Só quem tira 10. E tem que tirar 10, um 10 assim, não é um 10 descuidado não, é um 10, sabe, robusto. Lá só vai a nata do mundo. Os 10 dos Estados Unidos, os 10 do Brasil, os 10. Então, Deus quer que eu tire 10. Claro. Qual é a maior nota? É 10. Então, meu 10. Por que eu estudo para tirar 10? Por que eu vivo para ser 10? Então, não adianta obedecer sem conhecer e conhecer Deus sem obedecer. Não adianta obedecer, como eu fazia, sem conhecer. Mas não adianta obedecer, quero obedecer, e não sei o que Deus pede de mim, que Deus quer de mim, não funciona. Então eu tenho que obedecer, mas eu tenho que saber o que estou falando. Como é que eu estou vivendo? A quem eu estou servindo? Quem é que está me olhando? Jovem, anda pelo caminho que você quiser, mas saiba, existem 2 olhos especiais acima da tua cabeça, olhando para você. Então, obediência. Essa é a palavra-chave. Diga essa palavra-chave. Você tem que obedecer. Caramba, você nasce, você tem que obedecer. Você nasceu, você tem que deixar trocar fralda. Entendeu? Você já começa a obedecer no berço. Tem que receber a chupeta. Você tem que chupar a chupeta para aprender a, sabe, a degustar, enfim. Você nasce, você tem que aprender a obedecer, caramba. Você morre obedecendo. O avô obedece os netos. O neto influencia o avô, todo avô obedece neto. Mas a palavra-chave é obediência. Para ser jovem, deixa um please aqui. Para ser jovem e ver a ação de Deus na tua vida, Deus pede obediência. Pede. Tem que obedecer? Tem. Não quero obedecer? Estás fora. Não quero obedecer? Está na rua contrária, meu irmão. Então, olha só. Como água para um corpo sedento, como oxigênio para o teu pulmão, assim é a obediência para a juventude. Não tem jeito. Ah, mas eu não gosto de obedecer, meu irmão. Dá um jeito, faz o teu jeito, sabe? Bate palma 10 vezes, mas aprenda a obedecer. Tenha prazer em obedecer. Obedecer não precisa ser uma coisa desastrada. Obedecer não precisa ser o caos. Caramba, eu tenho que fazer do jeito que minha mãe pediu, do jeito que meu pai pediu, do jeito que meu pastor pediu. Caramba! Não precisa ser um caos. Provérbio 30, 17.
Vamos ver se ele está ágil. Provérbios 30, 17. Os olhos do Senhor, a quem... Provérbios 30, 17. Assim, os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência, a sua mãe, corvos e ribeiros arrancarão pelos pintões da água, como serão comidos. Olha só. Olha só que absurdo para a pessoa que é desobediente. Quem zomba do pai, quem zomba da mãe, quem despreza a obediência. Estamos falando do jovem segundo o coração de Deus. Não é segundo o coração de outro. É de Deus. Estamos falando até aqui que Deus estabeleceu obediência para o nosso bem. Então, Hebreus 13, 7 diz assim: obedecei aos vossos guias, vossos mentores, e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, por vosso bem-estar emocional, né? Como quem tem que prestar contas. Então a Bíblia diz, sede submissos para com eles. Efésios 6, 1 a 4. Filhos. Quem é filho, diga amém. Então atenção, essa palavra é para mim também, porque a minha mãe ainda está viva aos 87 anos. Então é para mim também. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Não se trata de agradar meu pai. Presta atenção. Não se trata de agradar meu pai. Se trata de uma atitude justa. Eu não nasci do nada. Ele é meu pai, ela é minha mãe. Eu não pedi para nascer, nem pedi meu nome, me informaram o meu nome. Você vai se chamar Maria. Caramba. Maria, 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 Maria. Você não tem direito de escolher seu nome. Então, presta atenção. Amor faz parte da obediência. Eu não estou falando de paixão, lasciva, de paixão. Essa palavra paixão, ela parece que ela tem um flash assim muito grande na juventude. Mas não confunda paixão com amor e amor com paixão. Amor não tem nada a ver com paixão. Eu estou falando do amor ágape, o amor de Deus. Este amor produz simpatia. Então, quando a Bíblia diz ama, obedece, ame, obedeça, ame, obedeça. Por quê? O amor produz simpatia. Quando você ama, você é uma pessoa simpática. E a simpatia promove bons relacionamentos. Política favorável. Ou seja, se você está no meio de 30, e você é uma pessoa que tem um amor de Deus, todos os 30 vão ser favoráveis a você. Aquela pessoa, não, aquela moça ali, aquele rapaz ali, não, qualquer um aqui, menos ele. Por causa do amor de Deus no coração desse jovem. Quem entendeu, diga amém. Então, sabe, quando você ama com o amor de Deus, você tem um caráter diferente. Tem que ser. Se eu tenho a nutrição, se eu tenho a mesma consistência divina no amor, eu vou produzir ações e reações totalmente avessas à sociedade, que não conhece e nem pratica o amor. Ele te faz ser uma pessoa confiável. As pessoas confiam em você. Sua mãe confia em você. Sua mãe confia em você. E outra, você atrai o que é bom. Isso tudo eu estou falando para que você entenda a grande diferença. Um jovem que obedece e que ama. E faz você enxergar o que é ruim, o que é mal, o que não presta. Então, guarde essa frase pelo amor de Deus. Amar é um ato de conhecimento e inteligência. Então fala, amar é um ato de conhecimento e de inteligência. Não é um ato involuntário, romântico, não. Eu amo
Porque eu tenho um sentimento, porque eu tenho Deus na minha vida, porque o Espírito de Deus está na minha vida. João 4, 7, 8, 9, 13, 18, 21. Primeiro ele diz assim, no 4, no 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, depois disse, dá-me de beber, discípulos. Não é esse versículo. 1 João, perdão. Eu falei João, né? Olha lá, 1 João. Esqueci de colocar o primeiro. 1 João, capítulo 4. Diz assim, amados, amemos de coração uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E só quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ah, mas ele não falta um culto, mas não ama, não conhece a Deus. Ah, mas ele está envolvido em todos os departamentos da igreja, não ama, não conhece a Deus. Ah, mas ele é o mais famoso da turma. Não ama, não conhece a Deus. Ah, mas ele é uma bênção quando fala. Não ama, não conhece a Deus. Versículo de número 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 12. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. 13. Nisso conhecemos e permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E, finalmente, o 18, 21, que diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, é muito simples você perceber quando você está em desacordo com o amor de Deus. Você fica com medo. Com medo de tirar 7, com medo de tirar 6, com medo de não vencer, com medo de não dar certo, com medo de falar com a tua mãe, com medo de voltar ao trabalho, com medo. Isso aí, o medo é para quem não ama e quem não tem o amor de Deus. Não é o teu caso, diga amém. Então você não tem que ter medo de nada. O versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento. Qual é o mandamento? Estamos falando em obediência? Aquele que ama a Deus também ama o seu irmão. Jovem que ama se manifesta com amor e decência, equilíbrio e prudência. Vou repetir. O jovem que ama, ele se manifesta com amor e decência, com equilíbrio e prudência. Então o amor não é exagerado. O amor não se conduz, como diz o apóstolo Paulo, de forma inconveniente. Há um respeito muito grande no amor. E quando você vê um jovem desrespeitando a sua namorada, ele tem qualquer coisa, menos amor. Quando você vê uma moça desrespeitando o rapaz, sente qualquer coisa, menos amor. Amor tem uma proteção. É uma questão de proteção. E o não é sim. E o sim é não, quando você ama. Então, eu queria te trazer um exemplo em Atos 13, 22, de um jovem. Diz assim, Atos 13, 22. 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 E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse, achei Davi. Achei Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e fará toda a minha vontade. Olha só, esse rapaz, ele começou uma relação íntima com Deus perto dos 15 anos. Se envolveu com canções, com música, ele tocava harpa. Ele tinha um amor enorme por Deus.
E ele fazia do seu trabalho o seu ofício. Guardadas as devidas proporções, ele era um cara rural. A mente dele era rural. Tomava conta de ovelhas. Por favor, não queira se comparar com Davi no que tange a tua vida em 2012. Mas vamos olhar apenas o coração dele, porque ele era um jovem segundo o coração de Deus. E Deus disse: eu achei esse camarada. Eu achei. Eu olhei no planeta Terra. Eu olhei no planeta Terra e achei segundo o meu coração. O que tinha no coração de Davi que mexeu com o coração de Deus? Amor. Aí você diz: prove-me. Eu te provo. Ele estava tomando conta, trabalhando para o pai. O pai dele era Jessé. E aí ele estava tomando conta da ovelha. Veio um leão, simplesmente, para matar uma de um monte de ovelha. Depois veio um urso para matar uma de um monte de ovelha. Ele matou o leão e ele matou o urso por causa de uma ovelha. Você pode pensar assim: caramba, ele tinha 200 ovelhas, perdeu uma. Mas você não está entendendo. Amor não é uma coisa quantitativa, matemática, medida, restrita. O amor, eu estou falando do coração de Deus. E não importa se é uma. Ele disse: você não vai comer a minha ovelha. E ele partiu para cima do leão. Ele era franzino. Ele não tinha bíceps enormes. A força, já vamos falar de força. Caramba. Ele não tinha um corpo atlético, mas o amor dentro dele era que fazia a diferença. Ele matou o leão e o urso por causa de uma ovelha. Pô, arriscar a vida! Arriscar a vida por causa de uma ovelha com tantas ovelhas. Estou falando de alguém que é segundo o coração de Deus, que não aceita tirar 9,5. Entendeu? Que não aceita ser menos do que aquilo que Deus estabeleceu para ele ser. Veja que o que Deus pede de você é que você faça as coisas apenas diante dele. Ele não diz o que você vai fazer. Se você vai estudar na Swan, pagando R$800, ou em Oxford, com célebres. Isso não faz diferença para Deus. Ele só quer que você seja feliz e que você tenha amor. Então preste bastante atenção. Culpa e pecado não combinam com a graça de Deus. Se sentir menosprezado não combina com a graça de Deus. Deus ama a obediência. Deus ama porque ela é um bem a nós mesmos. Por que Deus pede tanto que eu obedeça? Por que Davi mexeu tanto com Deus? Porque Davi era um camarada, sabe, correto. Um jovem, sabe, pedra 90 mesmo, aquela pessoa. E pecado não combina com a graça de Deus. Deus não tem uma matemática no céu para ficar registrando os teus pecados. Não precisa. Você sabe. Ele te deu uma coisa chamada consciência. Ele nem precisa anotar nada. Ele nem precisa anotar nada. Possivelmente hoje você vai dormir diferente, pensando em muita coisa, refazendo as malas. Estamos apenas em março de 2012. Eu não sei o que você fez em janeiro e fevereiro, mas você pode fazer melhor a partir de março. Ponto 2. Respeito e sabedoria. 1 Samuel 26, 21 a 25. Então disse Saul: pequei, volta meu filho Davi, volta, pois não tomarei a fazer-te mal, porque foi hoje, preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Olha o que ele falou.
Olha o que ele falou. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, vê aqui um dos teus moços e pode levar. Você sabe, ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do meu Senhor? O camarada procedeu de forma louca, ele estava pronto para matar, mas ele não quis, porque o rei era ungido de Deus. Esse é o coração de Davi. Estava certo? Estava. Tinha todas as condições de fazer uma bobagem, tirar a vida de um ser humano, de um outro ser humano, mas não tirou. Esse é o Davi. Esse é um jovem segundo o coração de Deus. Hoje, o entendimento é não falar mal, não fofocar, não julgar, não condenar, não estender a mão. O jovem sábio guarda a sua boca. Eu não vou falar mal do ungido do Senhor. Eu não vou falar mal do meu pastor. Eu não vou falar mal da minha mãe. Eu não vou falar mal do meu pai. Eu não vou falar mal do meu melhor amigo, da minha melhor amiga. Às vezes você tem a oportunidade, e um jovem segundo o coração de Deus, ele procede de forma sábia. Não, eu posso. Pisou no meu calo. Mas não tem problema. Eu tenho o amor de Deus suficiente para dormir bem esta noite. Quem está entendendo, diga amém. O sábio guarda a sua boca. Provérbio 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a alma de angústia. Eu sei que o jovem fala muito, gosta de falar muito. E a fofoca, ela é uma nutrição para a carne. A fofoca, ela alimenta a carne alimenta a fofoca. E pasme, você está na carne também. Então é por isso que você tem que fazer essas nuances todas. A palavra é como uma seta lançada, não volta nunca mais. A palavra mata, constrói, destrói. Deus quer que você vigie suas palavras. Em casa, com seus parentes. Estamos falando do jovem segundo o coração de Deus. Entenda, por favor. Vigie suas palavras. Como pode o jovem guarda puro o seu caminho? A Bíblia diz: obedecendo o que aprende praticando. Então é assim. Tiago 1, 5 a 8 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, não bata a cabeça na parede. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes prospera, se lhe é concedida. Meu Deus, eu tenho apenas 17 anos, eu não sei me conduzir nessa situação. Meu Deus, eu tenho apenas 15 anos, eu não sei me conduzir nessa situação. Meu Deus, eu tenho 21. E esse comportamento não é de 21, é de 15. Sabe, eu preciso de sabedoria. Então diz assim, na sequência, 1:5. Tiago 1, 5 a 8. Peça, porém, com fé. Tiago 1, 5 a 8. Vamos lá, o 6. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida pelo vento. Não suponha esse homem, essa pessoa, esse jovem, que receberá do Senhor alguma coisa. Que tipo de jovem que não sabe o que quer da vida? Eu vou estudar isso, eu não vou estudar mais aquilo, eu vou estudar isso, eu não vou... Para. Jesus, eu não sei o que eu quero. Quer que eu seja honesto contigo? Eu não sei o que eu quero. É melhor do que você ficar se culpando. Mas quando você decidir fazer uma coisa, diga: Senhor, eu vou fazer. Deu errado, meu pai, deu errado. Vou fazer diferente. Aonde está a culpa? Não está. Aonde está o medo? Não está. Entenda uma coisa. Deus não conta quantas vezes você cai. O que mexe com ele é quantas vezes você levanta. Quem entendeu, diga amém. É que Deus, ele só tem um gesto, só tem uma forma da gente mexer com ele, é quando a gente está em pé. Entendeu? Então, Deus não vê nenhum filho dele caído.
Ele pode estar caído para mim. Fulano está triste, está chateado, está zangado, para mim. Mas não precisa estar para Deus e nem estará nunca para Deus. Vamos lá que eu tenho que correr. Eu tenho só agora... Bom, são 8 horas, eu tenho mais 10 minutos? Quem me concede 10 minutos aí? Então, vamos lá, força. Deus pede para o jovem ser forte. Josué 1,6 diz assim, ó. Ser forte e corajoso. Então, não é apenas estar debaixo das nuvens. Não é apenas acordar de manhã, escovar o dente e estudar. Não é apenas fazer o que você vai fazer amanhã. É você amanhã ser forte e corajoso, porque tu farás, é tua responsabilidade levar esse povo conforme prometi a seus pais. A responsabilidade é sua, Josué. Então, não transfira para ninguém, é sua. Então, o jovem ele precisa ser forte. 1 João 2,14 diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que esteja do princípio, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Aí você pode falar assim, caramba, forte. E você tem dúvida que Davi era um jovem forte? Claro que ele era forte. Apesar de franzino. E onde estava a força de Davi? No amor a Deus no seu coração e não nos músculos. Músculo, você compra umas vitaminas, faz uns exercícios e você ganha os músculos. Mas isso não garante força. Ele abateu um gigante sem ter músculo. Entenda isso. O teu gigante pode ser o quê? Aquilo que não te deixa dormir direito. O teu gigante pode ser o quê? Aquilo que te perturba quando não deveria. Pode ser um sinal negativo no amor, uma falta de afeto de uma pessoa que você espera afeto. Um carinho, um grande gigante. Imagina você esperar carinho de uma pessoa e a pessoa não te dá esse carinho. Para uma outra pessoa isso pode ser uma bobagem, mas para você é um gigante, porque você esperava o carinho. Então você precisa ser forte para suportar a ausência desse carinho. Você tem dúvida que Davi era um homem forte? Não. Mas também o jovem precisa ter músculos fortes, saúde. Juventude não é sinônimo de saúde. Deveria ser, mas não é. É apenas juventude. Se você não se alimenta direito, desculpe, você não vai ter saúde. Se você não faz exercício, desculpe, você está indo contra o seu corpo e contra a sua idade. Espera aí. Mas eu não tenho tempo de ir à academia. E quem falou academia? Você acha que os jovens do mundo rural têm academia? Não. Mas eles fazem exercício? Claro. Então você precisa fazer exercício, não é porque você gosta de fazer exercício. Não é porque você gosta, é porque você precisa. O seu corpo precisa. É o seu corpo que precisa, não é você é porque você gosta. E aí, você faz exercício, sobe a escada 10 vezes, pega uns pesos em casa, entendeu? Muda o sofá do lugar. Você não pode ficar parado. O jovem não dá essa fase, você precisa se exercitar. Eu não estou dizendo ter músculo, estou falando exercício. E quem disse isso foi quem criou o teu esqueleto. Olha, esse ano eu entro nos 50 anos. E a genética diz que com os 50 anos, os meus ossos começam a enrijecer. Então, eu vou ter que me exercitar. Então, se você não tem 50 anos, você precisa se exercitar. Você ficar diante de um computador parado e depois de dormir, é um caos para o teu corpo. Um caos. Lembre-se que a internet chegou no Brasil em 95. E que antes não havia. Então, não sei como você vai resolver a questão do exercício na tua vida. Não estou falando em academia, estou falando de exercício. Movimentar o corpo de manhã.
Eu não consigo fazer 10 flexões. 10. Eu não consigo fazer. Mas se você tem 18 anos, se você não faz, tem alguma coisa errada com você. Ah, eu faço 20. É pouco. Eu faço 30. É pouco. Eu não sei, não importa quanto você precisa fazer. Aí você diz assim, por que você está falando em ser forte, em exercício e saúde? Deus se preocupa com a saúde do jovem. Porque Deus quer um jovem forte e sadio. Você não tem que ser uma pessoa amante de gordura, meu irmão. Ou você acha que a gordura fazia parte do cardápio da juventude? Nunca fez. Passou a fazer depois que os merchandising chegaram na televisão. Então presta atenção, o corpo humano é igualzinho o corpo humano de 1000 anos atrás. Igualzinho. Só que antes se vivia melhor. O jovem tinha saúde e era forte. Então presta atenção, não se trata de você ficar neurótico com o físico, conforme algumas pessoas não têm equilíbrio. Mas você tem que amar o seu corpo, proteger o seu corpo, entender o seu corpo. Aproveite a sua flexibilidade e movimentos, porque você não pode fechar os olhos para você mesmo, para a sua saúde. Coma o que você quiser. Depois aguenta as consequências. E, por favor, se você comer uma bobagem, não vá pedir desculpas a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Entendeu? Deus não tem nada, nem vá orar, porque, sabe uma coisa? Eu sou um jovem sábio, então, Senhor, pisei na bola. Simples. É melhor do que ficar se escondendo. 3. Conquistas e vitória. Presta atenção. Presta atenção. O jovem precisa ter pequenas conquistas, pequenas vitórias. Ele precisa disso. Ele precisa de reconhecimento. Ele precisa de motivação. Então, se eu fosse você, você está sendo desafiado todo o mês a ser o melhor aluno da classe. Ah, mas ninguém está me desafiando. Ninguém? Então aqui a tua consciência te desafie. Porque se ninguém estiver te desafiando, você vai tirar uma nota média. Então você precisa ser desafiado. Se ninguém te desafia, que se você se autodesafie. Então como é que você tem que fazer? Toda vez que tiver uma prova, 3 em 3 meses, tem. Você vai na loja de troféu, olha e escolhe um troféu para você. E diz assim, esse troféu só será meu se eu conquistar a melhor nota da sala. E deixa o troféu guardado. E a partir daquele momento, você vai viver para ganhar aquele troféu. Desculpe, o ser humano funciona dessa forma. Você não tem culpa de precisar disso. E nem eu. É assim que funciona. As pessoas precisam de uma motivação para fazer melhor. E precisam de acreditar que podem fazer melhor. Então, você precisa se presentear, se premiar, se desafiar. 1 João 2:22. 1 João 2:13 diz assim: pois, pais, eu vos escrevo porque conheceis aqueles... Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido. Não é uma questão de você, será que eu venço? Você tem vencido, meu irmão. Esse tem o teu sentimento. Eu tenho vencido o que é mal. Aí fala maligno, o que é mal, não interessa o que é. Então você precisa de vencer, eu sou um vencedor. Então você chega aqui, bate palma e diz, eu sou vencedor, por quê? Ah, porque eu tenho vencido. Eu tenho ganhado um troféu. Aí o que você faz? Você pega o troféu, entrega para tua mãe e para o teu pai. Pai, entrega esse troféu para mim. Por que, meu filho? Ganhei ele. Mas como? Tirei a maior nota da sala. Tendes vencido, comemore suas pequenas vitórias, pequenas. Consegui perdoar aquele cara. Caramba!
Dá um abraço. Eu consegui te perdoar. Consegui olhar no olho dele. Eu falava assim com ele assim, ó. Agora eu consegui olhar. Comemore. Pequenas conquistas. Aquela mulher chata chegou de novo perto de mim. Mas eu vou sorrir para ela. É uma conquista. É uma vitória. Ela vai deixar de ser chata? Não vai. Não vai. Mas eu vou estar diferente da chatice dela. Entendeu? As pessoas são assim mesmo. Atenção, não existe bicho-papão. Não existe mula sem cabeça. Não existe diabo com chifre. Se existisse diabo com chifre, a esposa do diabo era diabetes. Entendeu? Só que diabetes é uma patologia clínica. Então não existe diabo, não existe mula sem cabeça. Então o que existe são inimigos do sucesso, do teu sucesso. Isso existe. O que existe é inimigo do teu sucesso. Preguiça, falta de amor, coragem, falta de fé, de trabalho, de confiança, de perseverança. Isso são inimigos do teu sucesso. Onde é que está o diabo aí? Não está. Aí você fala, prove, eu te provo. Você vai nos lugares que tem muito sucesso, você vê gente que ama a Deus e gente que não ama. Por quê? Porque o sucesso tem a ver com respostas que a gente precisa dar à vida. Então, e o último para encerrar. Em 2 minutos eu encerro. Louvor. Alegria. Então, eu falei, o jovem precisa obedecer, o jovem segundo o coração de Deus, precisa ser forte, precisa se cuidar, precisa tolerar, precisa insistir, precisa viver acima da média, precisa ser o melhor aluno, o melhor filho. Jovem segundo o coração de Deus obedece, não como um ato de medo, mas como um ato voluntário do coração. Eu obedeço porque eu quero obedecer, porque isso é bênção para a minha vida, porque isso me traz lucro, isso é bênção para o meu futuro. Eu obedeço porque eu não sou louco. Eu sou uma pessoa normal, por isso que eu obedeço. E para finalizar, louvor e alegria. 1 Tessalonicenses 5, de 15 a 18, diz assim: evitai que alguém retribua mal por mal, pelo contrário, seguir o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos. Regozijai-vos. Isto é loucura para uma pessoa triste. Loucura. Se eu estou triste, eu não vou me regozijar. Mas a Bíblia manda. Mas eu não vou. Mas a Bíblia manda. Por que a Bíblia manda? Você precisa saber. Ou você acha que isso é religião? Vamos entender. Por que eu tenho que me regozijar? Sempre. A pessoa falou mal de mim. Não me atingiu. A pessoa puxou meu tapete. Não me atingiu. Atingiu ela mesma. Quem puxou o tapete? Foi ela. Para onde o mal foi? Para ela. A pessoa olhou para você e disse assim para você: você é feia! Quem é que é feio? Quem falou? Entendeu? A feiura. Eu queria fazer uma coisa mais exagerada, não consegui fazer, né? Mas eu acho que eu consegui pelo menos mexer com você. Você não presta! Quem é que não presta? É quem diz. Você fica como espelho e reflete a imagem da pessoa. Essa é uma forma de você nunca receber uma ofensa. Entendeu? Nunca você recebe uma ofensa, porque quem ofende é sempre o pior, o menor, o escravizado. Nunca é você que é ofendido. Então, fala em estar alegre com tudo que é justo, com tudo que é bom. Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Louve o Senhor. O louvor é um ato de violência.
O louvor é um ato de violência contra a tua carne. Quem acaba com alegria começa uma tristeza. Atenção. Então, nossa natureza não louva. O que eu vou falar agora é muito importante, por favor, em 2 minutos, preste atenção. Nossa natureza não louva a Deus naturalmente. É preciso amá-lo, conhecê-lo, reconhecê-lo como Senhor, para você poder louvar a Deus. A carne não louva. E a nossa alma faz apenas o que pede. A carne ou o espírito. A nossa alma, ela faz o que manda, a carne ou o espírito. Então, eu corro o risco de não louvar a Deus e sim cantar corinhos? Exatamente. Se eu cantar um corinho na carne, o que tem a ver com louvor? Nada. Isso está passando do teto? Não. O que está acontecendo? Eu estou cantando. Por acaso é um corinho. Poderia ser outra coisa. Então, muitas vezes começamos a cantar corinhos e esquecemos de louvar. Cantar é apenas o alimento para a alma. O louvor, ele não vem da carne, nem da alma naturalmente. O louvor que Deus recebe, ele só vem de uma área que foi perfeita, chamada espírito. Então, a única área em nós que está perfeita e para onde Deus olha, é o nosso espírito. Então, só o nosso espírito consegue louvar a Deus. A nossa carne, ela é obrigada a fazer, porque o nosso espírito é superior. A nossa alma é obrigada a adorar e a louvar a Deus, porque o nosso espírito está mandando. Porque se o nosso espírito não manda, ninguém louva, ninguém faz nada, o pessoal vai para o carnaval e vai... Bom, eu não preciso falar nada. O que o mundo faz? O mundo louva a Deus? Não. Porque o espírito deles não estão aperfeiçoados no amor. E se eu ensinasse um corinho para o Maracanã todo cantar, não seria louvor, seria um canto. Você está entendendo? A finalidade ali é a bola, não é adorar a Deus. Eles poderiam cantar o mesmo corinho. Então aqui dentro há louvor. Por quê? Porque os nossos espíritos estão perfeitos. Então você precisa de se alegrar sempre no Senhor. E qual é o recurso que eu vou te dar? As línguas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 4, para finalizar nosso último versículo, porque se eu orar com outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que eu quero dizer com isso? É assim, você entrou na igreja, aqui ou ali, e você está tenso, preocupado, nervoso, chateado, alguém pisou no teu calo, está doendo. Está doendo, meu irmão. Ó, começaram o louvor. E aí você faz. Mas está doendo. Aí o dirigente, vamos louvar. E você, vamos louvar. Está doendo. Está doendo. E aí como é que você faz? A tua carne está lembrando a você. A tua carne está viva naquele momento. A tua carne está dizendo não louva, não dá, não pode, não pode. Aí você tem um espírito perfeito e aperfeiçoado. E você, nesse momento, começa a esquecer tua mente e orar no espírito. E começa a falar em línguas. Porque você vai começar a edificar a você mesmo. E você vai começar a se sentir nada na carne. Daqui a pouco você não lembra nem que você tem problemas. E você está louvando e adorando ao Senhor. Você acabou de se violentar a tua própria natureza. Você acabou de anular a tua própria carne. Você acabou de dizer não para o teu humano. Você superou o que achava insuperável. Você ultrapassou a barreira da acusação e da dor. Presta atenção. Louvor é um ato de violência contra a sua própria natureza carnal. E sempre que você utiliza o louvor, ele produz bem-estar, alegria e contentamento, tudo ao mesmo tempo.
E por isso que é fácil, depois do louvor, você abraçar uma pessoa. É ou não é? Por isso que é fácil, depois do louvor, você sorrir. Por isso que é fácil, depois do louvor, você viver bem. Não depois de um momento tenso, mas depois de um louvor a Deus. Jovem, resumo da ópera. Resumo da ópera. Jovem segundo o coração de Deus é aquele que sabe o tempo e o modo de servir a Deus. Tempo. Agora, modo de todo o coração. Assim seja, assim diz o Senhor. Senhora Lara. Glórias a Deus, obrigada, Bispo Severino, glória a Deus pela sua vida. Vamos ficar de pé? Levante suas mãos para o céu, vamos dar graças ao Senhor. A bênção final. Deus amado, Deus bendito, nós te louvamos, Pai, nos alegramos em Ti. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Obrigada por esta palavra, Pai. Obrigada porque nós temos aprendido a cada dia sermos jovens segundo o coração de Deus, Senhor. Obrigada mais uma vez porque a Tua palavra veio de encontro aos nossos corações, Pai. E agora nós vamos voltar aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, na Tua alegria, Senhor, com os Teus anjos acampados ao nosso redor, nos livrando de todo o mal, Senhor. Estaremos daqui na Tua paz e amanhã estaremos de volta aqui na Tua casa, Senhor, para Te adorar, para celebrarmos o Teu nome, Pai, para lembrarmos aqui da Tua morte e acima de tudo da Tua ressurreição, celebrando a ceia do Senhor na Assembleia dos Santos em comunhão com nossos irmãos. E agora nós oramos em nome de Jesus e declaramos, Pai, ó Deus, a nossa saída agora em perfeita vitória.